Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o circo pegou fogo, e o palhaço está se escondendo embaixo da lona, achando que está se protegendo. A situação está tenebrosa para as hostes bolsonaristas. Eu estava aqui lendo o relatório da Polícia Federal, não consegui terminar ainda, mas termino hoje, comecei a ler ontem à noite, na verdade, e as provas contra Bolsonaro, contra o Cid, são, digamos, contundentes, uma palavra mais prolixa, contundentes, são arrebentadoras, não são arrebatadoras, são arrebentadoras. Arrebentam qualquer linha de defesa, arrebentam qualquer tentativa de se esconder, né, a partir de narrativas como: imagina, já se viu, eu não tentei nada, entre outras coisas. O Mauro Cid pergunta quanto custaria a operação para matar o Alexandre de Moraes e insiste em transferir os recursos o quanto antes para a gangue dos Kid Pretos, das forças especiais que operaram, chegaram no dia 15 de dezembro a se dividir e estar próximo à casa, inclusive, do Alexandre. O homicídio foi cancelado no exato momento, aí eles foram se encontrar num shopping e tal. O Mauro Cid deu 100 mil reais. 100 mil reais, né? Dinheiro, provavelmente, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, das hostes bolsonaristas, para pagar o assassinato do Alexandre de Moraes no dia 15. Agora, a tentativa de envenenamento do Alckmin e do Lula, quer dizer, essas coisas são muito tenebrosas, né? E a gente fica focando muito nisso, mas parece que havia um embate interno também. É disso que eu quero falar um pouco mais. Hoje o Kleber Lourenço soltou uma matéria na Fórum, uma exclusiva, que é o medo do golpe dentro do golpe. Cúpula militar desconfiou de rasteira de Braga Neto. E aí eu me recordei de um artigo que eu fiz em 9 de julho de 2021, cujo título é Foco no Braga Neto, porque é ele quem está por trás dessa tentativa de quartelada. Eu dizia que o articulador do golpe para impedir a eleição do Lula, que eles tentavam construir, queriam prender o Lula, queriam criar um clima de quartelada, de golpe, e já isso, olha, isso era... o meu artigo é de 9 de julho de 2021, escrito às 22h07, 9 de julho de 2021. A eleição seria em outubro de 2022. Né? Teria havido uma reunião entre o Braga Neto e pessoas da política, onde eles queriam colocar as Forças Armadas para dar uma quartelada que tentaria tirar o Lula das eleições. Seria uma quartelada prévia. E quem estava por trás, segundo minhas fontes à época? O Braga Neto. Braga Neto, que fez a reunião na casa dele com esses agentes especiais que estariam por trás do assassinato do Alexandre de Moraes e do assassinato de Alckmin e Lula. Mas Braga Neto, que era considerado suspeito por pessoas de dentro das Forças Armadas. Eu também falei algumas vezes aqui sobre isso, porque ele entra de vice no lugar do Mourão
porque era mais confiável para um setor da alta cúpula das Forças Armadas que queria deixá-lo como um possível sucessor de Bolsonaro, ou, se Bolsonaro caísse, fosse empichado, que ele pudesse assumir em nome das Forças Armadas, por ser um cara, inclusive, do ponto de vista, né, pessoal, mais preparado no entendimento das Forças Armadas, dessa cúpula, do que o próprio Bolsonaro. Enfim, ele operou isso tudo e o Cid estaria disposto hoje a rever a sua delação premiada e dizer que quem o orientou para toda a quartelada, para todos os assassinatos, seria o Braga Neto e não o Bolsonaro. Iria jogar toda a culpa no Braga Neto, que se torna agora um alvo absolutamente claro para uma prisão. Seria talvez o primeiro general preso dos últimos tempos da história do Brasil. Ele e Augusto Heleno, que está meio escondidinho atrás da moita ali, como se não tivesse nada a ver com isso, mas que foi denunciado por esta fórum também como articulador de tudo o que aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022, em Brasília, matéria do Henrique Rodrigues, que se tornou documentário em direção de Luiz Carlos Azenha. A fórum antecipou aqui que aquele 12 de dezembro já era uma pré-tentativa de golpe. Eles ficaram assustados porque a segurança do Lula percebeu que tinha uma movimentação estranha, e aí eu não tenho fontes, mas suspeito que recebeu essas informações da inteligência americana, né, e por isso a relação de Lula com Biden ficou tão próxima. Né, suspeito que a inteligência americana monitorava as ações golpistas no Brasil e avisou, e Lula pediu ao Alexandre de Moraes para antecipar a posse no Supremo, né, a posse formal, do dia 19 para o dia 12. E aí aquela história do índio que foi preso, tal, lembra do índio lá, o índio fake, que levou aquela convulsão em Brasília, onde inclusive tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto, um ônibus pegando fogo, que poderia ter levado à morte algumas pessoas, foi toda uma quizumba. Fórum denunciou quem estava por trás daquilo: general Augusto Heleno, o GSI, e muito provavelmente Braga Neto e, obviamente, Bolsonaro. A questão é que agora o Braga Neto deixa de ser aquela eminência parda e passa a ser um alvo prioritário das investigações. Em Braga Neto sendo um alvo prioritário, ele vai ter que ser preso. Aliás, a prisão preventiva de Braga Neto é uma urgência. Por quê? Porque se ele não for preso, ele pode mobilizar bases do Exército para resistir e tentar um golpe contra Lula ainda nesse governo. E nós não estamos, quero dizer bem claramente aqui, a corporação, inclusive, vai ser atingida no corte de gastos. As mamatas com apreensão de mulher e de filha tal serão cortadas. Vai aumentar a quantidade de tempo da carreira nas Forças Armadas. Esses caras podem se sublevar, podem ainda querer dar um golpe contra Lula. Por isso, é preciso passar a risca no chão e já prender quem tem que prender. Mas vejam que louco. O Braga Neto, que agora aparece como essa eminência parda, que virou vice-presidente, que poderia ser o sucessor de Bolsonaro se seguíssemos uma trilha bolsonarista, era muito ligado a quem? Ao Tarcísio. O Tarcísio está escondido no governo de São Paulo, está fazendo de conta que não tem nada a ver com isso, mas ele é cúmplice de tudo isso. É preciso puxar o Tarcísio da toca, porque ele, Tarcísio, governador de São Paulo, também tinha envolvimento com essa cúpula militar que tentou dar o golpe lá em dezembro e em janeiro. Até hoje ele chama do líder supremo do Brasil. Esses dias mesmo acabou de falar que o líder supremo do Brasil se chama Jair Bolsonaro.
Em resumo, a cúpula militar está em polvorosa. Bolsonaro poderia ter sido golpeado pelo próprio Braga Neto se o golpe, por exemplo, se fosse montada uma junta militar e não houvesse clima para nomear Bolsonaro, essa junta continuaria conduzindo por um período com certamente Braga Neto como um dos participantes da junta e depois chamaria uma eleição fake, num congresso fake com o Supremo fake, para eleger Braga Neto. Olha só, Bolsonaro podia ter sido passado para trás, e como é um cara sempre antenado com as possibilidades de ser... Ele vive com um clima de perseguição, ele não embarcou totalmente no golpe por conta disso. Isso também foi a sorte da democracia no Brasil e de Lula e Alckmin e Alexandre de Moraes, que por um triz não foram assassinados por esses bandidos. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.